Ó Deus, por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. As leituras. Leitura do profeta Isaías. O meu servo está bem sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, todos os reis se manterão, vendo algo que nunca lhe foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu credo ao ouvirmos? E a quem foi dada reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Nem atrativo, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passávamos por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse chegado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes, e a punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelha desgarrada, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor quis recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se a não abrir a boca, como o cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a torquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos por causa do pecado do meu povo. Foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura de ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo-se a sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará injustos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes guerreiros, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor de todos os pecadores. Palavra do Senhor.
eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve a Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a luz, que te recebeu na
Senhor se obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou com lanternas e tocha e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram, caíram por terra. De novo lhe perguntaram: Quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante da guarda dos judeus, prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás. O sumo sacerdote naquele ano foi Caifás, que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outros discípulos seguiram Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao rei dos sumos sacerdotes? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou amarrado para Caifás. O sumo sacerdote Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se.
Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmo não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai a vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por si mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeus? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhe: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solto um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximaram-se dele dizendo: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde tu és? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabeis que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus.
Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilato levou Jesus para fora. Sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilato disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram as suas roupas em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida em costura em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado delas os discípulos que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Dessa hora em diante, os discípulos a acolheram consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida em vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas e aos crucificados e tirassem da cruz. Os soldados quebraram as pernas de um depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximar de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado o abriu-lhe o lado com uma lança.
e logo saiu água e sangue. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vos também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda que diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus, o envolveram com os aromas em faixa de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus mesmo já tinha predito, já tinha anunciado que ele ia passar por tudo isso que foi narrado agora aqui para nós. Ele dizia que deveria sofrer muito, morreria na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Mas nem mesmo os discípulos admitiram isso, né? Até mesmo nós sabemos pelas Escrituras que São Pedro disse a Jesus: jamais isso vai acontecer contigo, né? Prova que eles não estavam preparados, né, meus irmãos e irmãs, para este fato que aconteceu com Jesus. Mas durante a sua vida pública aqui neste mundo, durante a sua presença aqui neste mundo, Jesus sempre procurou fazer aquilo que agradava a Deus, sempre procurou ser obediente a Deus. E diz as Escrituras que ele foi obediente a Deus até a morte na cruz. Então Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, nós conhecemos pelas Escrituras Sagradas, ele procurou amar as pessoas, procurou ajudar as pessoas, acolheu as pessoas que não tinham valor, que não eram valorizadas pela sociedade, pelo mundo naquela época. Nos ensinou muitos ensinamentos. Dentre eles, nos ensinou a nos perdoarmos uns aos outros. E ele disse a Pedro que o perdão deve ser infinito. Não devemos ter limites para perdoar. Jesus também disse para os apóstolos: eu só quero de vocês uma coisa, que vocês se amem uns aos outros, como eu vos amei. O mandamento antigo dizia: ame a Deus como a ti mesmo.
no novo mandamento do amor, Jesus ampliou o valor, o sentido deste mandamento do amor. Nós devemos amar as pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, conforme Jesus nos amou. Que não é fácil, né? É preciso nós termos muita fé, muita iluminação divina para amarmos, pelo menos nos aproximando daquele amor que Jesus nos amou e nos ama. E até mesmo na cruz a gente observou, Jesus nos ensinou ainda algumas lições. Ele olhou para aqueles que o maltratavam, que o crucificaram na cruz, e disse o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Até mesmo passando por tamanha dor, por grande sofrimento na cruz, Jesus ainda teve a capacidade, meus irmãos e minhas irmãs, de perdoar as pessoas. E naturalmente de nos ensinar a nos perdoarmos uns aos outros. Também lá na cruz, mesmo sofrendo, ele foi solidário com a dor de sua mãe, de suas amigas e do discípulo que ele amava, de João. Mesmo sofrendo na cruz, ele confortou a sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse a João: João, eis aí tua mãe. Pedindo então que João cuidasse de sua mãe. E diz para nós as Escrituras: daquele momento em diante, João levou Maria para sua casa. Vejamos aí, meus irmãos, que mesmo, repito, estando quase a morrer, Jesus ainda manifesta a sua solidariedade, a sua preocupação com o bem-estar das pessoas. Com o bem-estar das pessoas. Então, morrendo na cruz, Jesus plenificou, consumou o seu amor pela humanidade. Tamanho foi o seu amor, excelso foi o seu amor por nós, morrendo na cruz, sem merecer. A Bíblia diz que a cruz, antes de Jesus ter sido crucificado, ela era um sinal de maldição para o povo daquela época. E a partir do momento que Jesus foi crucificado na cruz, ela se tornou um símbolo, um sinal de salvação. Um sinal de salvação. Então, se nós quisermos alcançar a salvação, se nós quisermos chegar ao céu, nós temos que carregar a nossa cruz. Foi esta a proposta que Jesus nos faz a cada dia. Quem quiser segui-lo, tome sua cruz, venha e siga-me. É um grande desafio para nós. Também nós sabemos pelas Escrituras, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus, o sofrimento foi tão grande na cruz, ele chegou a dizer ao Pai do céu: Pai, por que me abandonaste? Se sentiu sozinho, se sentiu desamparado naquele momento. Jesus. Mas, no entanto, no final ele diz: tudo está consumado.
Foi feito, ó Pai, a tua vontade e não a minha vontade. Oxalá nós também devemos dizer no final de nossa missão neste mundo: ó Pai do céu, tudo foi consumado. Eu fui fiel até o final, como dissera para nós o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, enfrentei todas as dificuldades, mas venci pela fé. Fui vitorioso pela fé, diz para nós o apóstolo Paulo. Então que nós possamos também no final dizer assim: combati o bom combate e guardei a fé. É pela fé que nós vamos nos salvar. Todo aquele que for batizado e crê, todo aquele que crê e for batizado será salvo. E agora, neste contexto, neste momento que a gente está vivendo no mundo, desta pandemia, que é uma grande cruz, né, para nós, um grande desafio. Nós estamos isolados em nossas casas, estamos impotentes diante deste desafio que estamos passando. Mas vamos fazer como Jesus fizera, passando por esse momento de cruz, passando por esse momento de provação, devemos ter a certeza pela fé e a esperança pela fé que nós vamos ser vencedores e vencedoras. Somente unidos a Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, um momento como esse que estamos atravessando aqui no mundo e no Brasil, nós suportaremos, porque se não fosse Ele, como muitas pessoas que não têm fé, já estão desesperadas, já estão sem alento, né? Nós não, nós somos pessoas de fé, nós somos seguidores e seguidoras de Jesus. Devemos mostrar para este mundo que nós sabemos em quem depositamos a nossa fé. Nós depositamos na nossa fé, a nossa esperança em um Deus que supera tudo aquilo que é ruim, e um Deus que nos ajuda, que nos ilumina, um Deus que está sempre ao nosso lado, para nos consolar e para nos dizer, para nos afirmar: confie, você vai vencer. É exatamente isso que nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo para cada um de nós que temos fé. Nós vamos vencer, pela graça de Deus e pela nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Seja louvado. Agora vamos prosseguir com a cerimônia de hoje, fazendo a oração universal. Oração universal. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos da terra, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso santo nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre,
o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer sempre mais em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo Dom Jacinto, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a vontade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor de seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminhem sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos
e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendo na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e principalmente a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos, a força daqueles que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Seja quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecemos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente o alívio na vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora nos preparar para o momento da adoração da Santa Cruz. Faça um fundo musical aí para ficar.
Eis o leito da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o leito da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o leito da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Fazer, quem puder ajoelhar-se, nosso momento de adoração da cruz. Infelizmente, a gente não pode beijar a cruz, mas por um momento eu peço também algum canto, né? Passamos esse momento de adoração à cruz. Como nós falávamos, antes a cruz era um signo de maldição, agora, com a presença de Jesus na cruz, com a sua morte na cruz, ela tornou-se sinal da nossa salvação, sinal de esperança para os que sofrem. Povo meu, que te fizer, dizem que te contristei. Porque a morte me entregaste, e que foi que faltei. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra para o teu rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Pela vida te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti no Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos continuar com esse cântico enquanto a gente prepara o momento da Sagrada Cruz. Agora, em pé, vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, e assim como nós perdoamos a quem está ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e proteger todos os perigos e maldades, enquanto vem a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Caríssimos irmãos e irmãs, felizes somos nós, os convidados e convidadas para ser do Senhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas em sua palavra sereis salvos. Que o corpo de nosso Jesus Cristo nos conduza à vida eterna. Amém.
Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conserva em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós avisamos que amanhã a Santa Missa da Vigília Pascal será às 7 horas da noite, às 19 horas. Haverá também a transmissão pelo Facebook aqui da Paróquia de São Sebastião, às 19 horas da manhã. Quem vier participar aqui da igreja, desta cerimônia, trazer uma vela, né? Tá bom? Agora, recline a cabeça. Depois dessa oração, vamos sair em silêncio, né? Que a vossa bênção, Deus nosso Pai, desça copiosa sobre o vosso povo aqui reunido e sobre os vossos filhos que estão em suas casas, que acabam de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fique com Deus.